Nação, e o Flamengo perdeu a partida pela Libertadores da América contra o Central Córdoba, 2-1. Primeiro tempo já estava 2-0 para o Central Córdoba, meus amigos. Que derrota histórica do Flamengo. Isso porque o Central Córdoba é a primeira vez que participa de uma Copa Libertadores da América, um time estreante. Chega no Maracanã, primeiro tempo já estava 2-0. Cara, uma derrota histórica. Vamos juntos analisar e ver o que a imprensa esportiva de todo o Brasil falou sobre isso, sobre essa derrota, o que os jogadores do Flamengo falaram também. Mas antes, faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral, deixando o seu like, independente da derrota ou da vitória do Mengão, deixa o seu like, porque o seu like apoia demais o trabalho do nosso canal. Compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp com o seu amigo flamenguista. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, ao canal da Flamengo TV, Redação Ninho, link na descrição como créditos. Vamos juntos analisar as últimas informações do Flamengo. O Flamengo segue a batida da temporada. No fim de semana tem jogo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. Mas em relação a Libertadores, no dia 22, o Flamengo volta a disputar a terceira rodada. Vai ser contra a LDU, fora de casa, na altitude de Quito. Valeu, Pedro, muito obrigado. Então tá aí o tropeço, segunda derrota do técnico Felipe Luiz no comando do time principal do Flamengo. 31 jogos, 21 vitórias, 8 empates, só 2 derrotas. A primeira tinha sido contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro do ano passado. Aproveitamento de 76%, 53 gols marcados, 1,71 em média, 18 sofridos, 0,58. 3 títulos, Copa do Brasil, Campeonato Carioca e Supercopa do Brasil. É um resultado que surpreende, Elton. A boa notícia foi a volta desse cara aí, do Pedro, né? Que não conseguiu fazer muita coisa. Realmente, o Flamengo se sentiu muito acuado, com muita dificuldade para chegar no gol do Central Córdoba. Finalzinho quase empatou com o Bruno Henrique de cabeça, mas teve dificuldade, como admitiu o Felipe Luiz, de sair desse resultado adverso. Sim, é normal a gente pensar que o Flamengo vai perder em algum momento. Manter uma invencibilidade tão longa, principalmente jogando no futebol brasileiro, é muito difícil. Mas a gente não imagina que a invencibilidade será perdida, para uma equipe, mesmo que uma equipe de Libertadores, como o Central Córdoba, jogando no Maracanã. Então é claro que surpreende. A questão surpreende o resultado? Surpreende. O desempenho, muitas vezes o Flamengo venceu jogos não performando o seu máximo, sendo a equipe ali com 50%, 60% da sua capacidade, vencendo jogos. Nem sempre isso vai acontecer. A questão a gente viu um Flamengo com intensidade mais baixa, a gente viu um Flamengo com dificuldades de criação. O Felipe Luiz foi questionado sobre isso, né? Exatamente. A intensidade, e ele chamou para si a responsabilidade. Se eles não estavam tão ligados, a responsabilidade é minha. É legal essa postura do Felipe também, de assumir a bronca, né? Até porque ele exalta o grupo nas vitórias e também não se exime de responsabilidades quando o time não vai bem, porque falar em derrotas é apenas a segunda, né? Porque a outra foi contra o Fluminense ainda na temporada passada, como a gente viu ali a observação, né? 2 derrotas, além dessa, é a terceira no ano, mas as outras 2 com a equipe sub-20, né? Então, é muito raro a gente ouvir o Felipe Luiz falar em derrotas. E quando a gente viu o início do trabalho dele, falávamos sobre isso. Vamos ver o comportamento dele também quando o Flamengo viver uma fase ruim, que é normal, o fã de esporte sabe. Qualquer equipe vai passar por instabilidade. As grandes equipes saem de instabilidade rápido, né? Conseguem sair ali 2, 3 jogos e já se recuperam. Eu acho que o Flamengo tem essa capacidade, mas o jogo de hoje liga um sinal de alerta para uma Libertadores que você não pode se desligar em momento algum. Primeira derrota do Flamengo no Maracanã na história da Libertadores. Teve aquele jogo contra a América do México também, né? Que foi um jogo meio estranho, aquela despedida de Joel Santana, lembra? Lá atrás. Foi. É uma questão que... E foi bem parecido isso, a história, né? Pô, o Flamengo tá numa situação... Desculpa, primeira derrota para times argentinos, né? Só completando a informação. Tiveram algumas derrotas do Flamengo como mandante, mas de qualquer forma lembra um pouco a questão do foco, né? Do jogo. Fica um sinal de alerta, porque eu acho que o Flamengo vai se classificar. O Flamengo vai jogar na altitude, vai ser um jogo difícil. O Flamengo precisa terminar em primeiro lugar do grupo, porque é uma competição de brasileiros e o River Plate.
É bem difícil enfrentar essas equipes. E o Racing? E o Racing também, é verdade. E a pontuação também é importante para decisões em casa ou fora. Perder um jogo em casa em fase de grupos. Acho que isso vai acontecer raramente. Mas é um time que realmente precisa ligar esses sinais de alerta, porque são sinais importantes para uma evolução. Destaque, obviamente, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu acho que o copo meio cheio é ver o Pedro de novo dentro de campo. Eu acho que isso foi a grande notícia no Maracanã. Obrigado pela deixa. Tela para a gente falar do Pedro. Ele voltou contra o Central Córdoba, pegou 3 vezes ali na bola, uma ação na área rival, uma chance criada, aproveitamento de 66%, posses recuperadas, uma. Mas é isso, né? Não dá para esperar muito de quem ficou tanto tempo parado, Elton. Exatamente. Eu acho que é importante para ele se sentir seguro para voltar. Porque fica aquela insegurança, né? Você passa por uma lesão grave, você vive um processo de recuperação, volta aos treinamentos, mas um jogo competitivo é diferente do treino. E eu acho que foi importante para ele, o Felipe Luiz, acho que deu essa oportunidade também. É claro que o Flamengo precisava ganhar o jogo, precisava melhorar o seu rendimento. Ele não entrou ali, vai ganhar alguns minutos aí para melhorar o seu rendimento. Não, eu acho que foi importante para ele também se sentir mais seguro. E daí para frente, Edu, recuperar a forma física, recuperar a posição no time titular e voltar a ser aquele Pedro que o torcedor do Flamengo conhece muito bem. E o torcedor brasileiro, né? Porque ele também era um jogador da seleção brasileira quando acabou se lesionando. Central Córdoba comemorou demais, né? Como não poderia deixar de ser. Agora, em termos de classificação, não tá confortável. Tá certo que ganhou do Táchira, né? Lá na Venezuela. Hoje não é para comemorar, né? Estamos vendo aqui a festa, muitos torcedores do Central Córdoba vieram ao Maracanã e eles estão vivendo um momento histórico aqui. Emerson venceram o Flamengo por 2-1. Emerson, bem-vindo, Emerson! Boa noite, João, boa noite, Bocage, todo mundo ligado, Nação Rubro-Negra, pois é uma derrota dura, né? Como vocês destacaram, o Flamengo lutou, batalhou até o final, aquela cabeçada ali do Bruno Henrique na trave, né? Não conta como uma finalização no gol, mas uma grande chance perdida. Quando o Pedro foi anunciado aqui no Maracanã, né, o torcedor vibrou, acho que o cenário estava se desenhando para um gol do Pedro, exatamente, um gol do empate, né? Para esse gol do retorno, acabou não acontecendo, era natural, nem imaginaria que o Pedro entraria, por exemplo, nesse jogo tão pegado. Acho que perder nunca é bom, mas se tinha um momento que o Flamengo poderia perder, acho que o jogo acabou sendo o jogo de hoje, né? Porque daqui pra frente o grupo tá se desenhando bem complicado. O jogo da LDU, que começou agora às 11 da noite, pelo menos 0-0, hein? 0-0, tá empatado. Assim, o resultado normal nesse jogo é uma vitória da LDU, né? Lá em Quito. Vamos aguardar, vamos ver se de repente o Deportivo Táchira segura um empatezinho pra gente, seria um resultado interessante, já que no dia 22 tem Flamengo e LDU lá em Quito, um jogo que é sempre muito difícil, mas um local onde o Flamengo já venceu. Então, a situação é triste, né? O torcedor sai chateado no Maracanã, mas valeu a briga, um golaço do De La Cruz. Infelizmente, hoje a equipe do Central Córdoba acabou saindo com resultado, João. É isso aí. Lembrando que são os 2 próximos jogos fora de casa, né? A galera ligada aqui na Flamengo TV, a mais querida, os 2 próximos jogos fora de casa, contra a LDU em Quito e depois contra este time aí, o Central Córdoba, lá em Córdoba. Aí é hora de dar o troco. Chegar lá, né, terra de ótimo vinho e tal, depois do jogo é para comemorar com um bom vinho, como diz o nosso Emerson. E aí o Flamengo fará 2 jogos finais no Maracanã, contra a LDU e contra o Deportivo Táchira. Na opinião de vocês, Bocage falou aqui, o Flamengo não jogou mal, principalmente no primeiro tempo fez um bom jogo. Qual foi o problema? Qual foi o maior problema para o Flamengo ter conseguido essa derrota realmente histórica aqui no Maracanã? Olha, o Aquiles Chirol, com quem eu tive a honra de trabalhar lá na TV Brasil, falava uma coisa que eu carrego comigo. A função do comentarista esportivo é muito fácil perto da função do treinador. Sem dúvida. Porque a gente fala depois. Né? Engenheiro de obra pronta. É o engenheiro de obra pronta. Então, se a gente levar em consideração tudo que a gente pensou antes do jogo, o time do Flamengo... Tudo errado, né? O time do Flamengo entrou bem escalado. Uhum. Se a gente vir agora com o resultado do jogo, o time do Flamengo entrou mal escalado, porque não teve saída de bola com a ausência do Pulgar ali no meio, no lugar do Everton Araújo, que não teve culpa no resultado, longe disso. Mas ele não é um especialista nisso, exatamente. né?
né? E aí o Flamengo se viu pressionado, talvez ele tenha sentido essa pressão por esse aspecto, né? É garoto, não é titular do time, o Pulgar talvez tivesse um posicionamento melhor, um cuidado maior ali na saída de bola. Então, a gente pensando pelo resultado, o time do Flamengo entrou mal escalado. Agora, qual foi o erro? A gente estaria falando outras coisas se, que não entra em campo, a cabeçada do Bruno Henrique tivesse entrado aos 51 minutos. Exatamente. Que bateu na trave. Não era pra ser. Fala aí, Mexô. Não, outro detalhe importante, o Felipe Luiz completou hoje 32 jogos. Desses 32 jogos, contando com essa partida, são apenas 2 derrotas. Então, assim, o saldo é muito positivo. É claro que todo mundo queria sair daqui do Maracanã com uma vitória, mas tem aqui os números atualizados. 21 vitórias, 9 empates e 2 derrotas, 53 gols marcados e 18 gols sofridos, né? Claro, os títulos que o torcedor rubro-negro já sabe de cor. A Copa do Brasil no ano passado, esse ano a Supercopa, a Taça Guanabara e também o Campeonato Carioca. Então, acho que aquilo que o Boccaccio falou, né? A derrota, ela também ensina. Sim. E eu lembro bastante que no ano passado, quando o Felipe Luiz perdeu pro Fluminense, ele falou até na entrevista coletiva que o René Simões ligou pra ele e falou assim, ó, eu sei como é que é esse momento de derrota. Então, o Felipe Luiz também tá aprendendo esses sentimentos como técnico e acho que essa derrota vai fazer o Flamengo mais forte, porque é isso, não tem time imbatível, mas é sempre bom estar atento nos próximos compromissos. Exato. E desculpa te cortar, Boccaccio, próximo domingo, jogo difícil pelo Brasileirão contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Pro Grêmio, a sequência é Grêmio em Exato. Porto Alegre, Juventude aqui no Maracanã, quarta-feira pelo Brasileiro, Vasco no outro sábado aqui no Maracanã pelo Brasileiro, e aí depois chega o jogo com a LDU. É isso aí, lá em Quito. Então, o time não sai de cabeça, sai abatido com o resultado, é claro, mas não sai de cabeça tão baixa porque não jogou mal. Né? Você pode ter um ou outro jogador que não tenha tido... O Arrascaeta, por exemplo, no segundo tempo, caiu de produção e foi substituído pelo Luiz Araújo, que entrou bem. O Juninho hoje entrou com a carga dobrada nos ombros dele, além da pressão dos jogos anteriores. Aí logo no início do jogo teve aquela bola que o goleiro saiu e ele não percebeu, e tinha o Pedro no banco, então ele entrou com a pressão redobrada sobre ele e acabou sendo substituído no intervalo. Dos outros jogadores, é muito ruim a gente falar do Everton Araújo, porque ele não teve, reafirmo isso, responsabilidade no resultado, não teve. Não comprometeu. Não comprometeu, nenhuma bola decisiva desse jogo passou por ele, não teve a participação dele, mas... Ele é muito diferente do Pulgar, né? É muito diferente, exato. Ele não é Pois completamente Ele diferente. entrou porque todo mundo achava que o Central Córdoba ia jogar de forma defensiva, não faria pressão sobre a defesa do Flamengo. Então, poderia poupar o Pulgar, como o Felipe Luiz fez. O João destacou, né? Perguntou o motivo da derrota, mas como o futebol né? Um pênalti também ali que acaba acontecendo num lance meio bizarro, né? Que acho que, na minha opinião, revendo o lance, acho que o Léo poderia cortar com a perna direita, ele deixa a bola quicar para tirar com a perna dominante. E aí, nisso, o atacante antecipa, a bola acaba batendo na mão. Acho que se o Léo tira de direita, é aquilo que o Boccaccio falou, né? Falar depois do lance é muito fácil, né? Mas acho que o Léo poderia ter cortado, mas enfim. Mas é o detalhe, né? E o detalhe, ali mudou o jogo. Mudou o jogo, Porque o Central Córdoba estava sonhando com isso, fazer 1-0, que a estratégia deles veio aqui, o empate seria algo incrível, quando fez 1-0 aí eles tiveram o jogo na mão, né? E que uma outra curiosidade, estou aqui pensando, o Felipe Luiz mexeria no time com 2-0 no primeiro tempo, ele mexeria no time? A gente ainda não teve, você mesmo destacou, né? Sim. Ele nunca foi para o intervalo perdendo de 2-0. Mas o segundo gol surgiu aos 44. Então, mesmo que ele quisesse mudar no primeiro tempo ainda alguma coisa por conta do placar adverso, foi aos 44, não dava mais tempo, né? E qualquer minuto é minuto de jogo, né? Mas um gol com 1 minuto e um gol com 45 mudam a história do jogo. O gol com 1 minuto, o cara já começa perdendo. E o gol no finalzinho não dá tempo de reagir. Foi mais ou menos isso que aconteceu quando o Central Córdoba ampliou a vantagem para 2-0. Olha aqui, o Rafa Ruas, nosso querido telespectador, sempre inscrito na Flamengo TV, lá da Austrália, em Gold Coast, ele tá lá vendo a gente e tá mandando a seguinte mensagem: a verdade é que o Felipe Luiz poupou alguns jogadores achando que dava para ganhar sem dificuldade. E não deu. Não é campeonato carioca. Como diz o João Guilherme, a Libertadores é traiçoeira. Que fica a lição, agora terão que buscar 3 pontos contra eles fora. E aí que tá o detalhe. Esse jogo aqui, esta derrota, atrapalha aquele objetivo de ser
o primeiro ou até mesmo, talvez, o segundo na classificação geral. Para você decidir em casa. Ainda tem chance? Tem. Mas são 3 pontos que farão diferença nessa contagem. Quem estiver lá no topo na classificação geral ao final da fase de grupos, terá a chance de decidir sempre em casa, no caso do Flamengo no Maracanã. Ontem tivemos na Argentina o River Plate empatando em casa, né, contra a equipe do Barcelona de Guayaquil. São os principais times, né, que vão brigar aí pela melhor campanha. Palmeiras ganhou hoje, do Cerro Palmeiras Porteño. ganhou hoje, então já 1-0. chegou a 6 pontos no grupo, já fica numa situação mais tranquila. Ainda tem muita competição. É que o jogo da próxima rodada acabou virando um jogo muito importante, mais do que a gente imaginava. Talvez o empate lá pra gente, com a vitória hoje... E na teoria, acho que na prática também, o jogo mais difícil do grupo. Com a LDU em Quito. E talvez o jogo... não o mais fácil, mas o segundo mais fácil em casa a gente acabou perdendo. Exatamente. Que era o jogo de hoje. É isso aí. O que ameniza é que o Flamengo venceu o primeiro jogo. Sim. Então, isso aí. temos Gol os do 3 Juninho. pontos. Tem 3 pontos, é verdade. E tem condições de buscar pontos fora de casa. Serão 2 jogos em sequência. Acontece. Ganhando, perdendo. O hino do Flamengo diz vencer, vencer, vencer. Mas derrotas acontecem. Derrotado, o Flamengo foi para o Central Córdoba, mas como sempre, todos rubro-negros unidos, pensando mais à frente. Vem aí o próximo jogo e o Flamengo terá a chance de se recuperar. E eu posso falar, porque eu sempre elogio, pra mim hoje o maior culpado disparado por esse vexame no Maracanã foi o Felipe Luiz, que jogou inclusive uma sequência que ele poderia igualar o Jorge Jesus no lixo, desmerecendo o adversário, desmerecendo a competição e desrespeitando o seu torcedor, Rodrigo Viga, que esse discursinho patético, priorizar brasileiro, fique na Europa. Ele que priorize lá o campeonato português quando ele jogar com o Benfica, ele que priorize lá o campeonato ucraniano quando ele estiver no Shakhtar, porque no Flamengo isso não combina. Não vai. Pode dizer que brasileiro é prioridade, mas poupar time em Libertadores por causa de brasileiro ou de qualquer outra coisa, isso não existe, Viga. O cara tá cheio de moral com a torcida, cheio de moral com o clube, com os jogadores. Cara, o que leva o cara a pensar, pronto, eu vou arriscar agora esse prestígio. Tô tão bem, agora eu vou jogar fora grande parte desse prestígio com uma decisão idiota. Gente, não dá. Não dá pra poupar 3 titulares importantíssimos no seu primeiro jogo dentro de casa numa Libertadores. Eu já falei tudo o que eu penso sobre isso. Agora, foi o que o Piperno falou. Mesmo com 3 reservas, porque foram 7 titulares. Mesmo com 3 reservas, não pode o Flamengo perder pro Central Córdoba dentro de casa. Eu diria mais, não pode o Flamengo com um time reserva, com o investimento que tem, perder para esse time pequeno da Argentina dentro da sua casa. Ou seja, foi displicente o Flamengo. Essa é a verdade. Entrou com o reizinho na barriga. E é bom levar uma rasteira dessa para se colocar no seu lugar, para saber que o Flamengo, mesmo jogando muito bem, mesmo tendo 3 títulos com o Felipe Luiz, mesmo o time tendo 27 jogos de invencibilidade como tinha até hoje, olha o aprendizado do Felipe Luiz. O cara poderia alcançar a marca de 29 jogos de invencibilidade, que foi alcançada pelo Jorge Jesus em 2019, e ele perdeu essa marca simplesmente para um time que ninguém conhece. Simplesmente pro Central Córdoba. É mais um vexame do Flamengo no Maracanã. E o pior de tudo, é um vexame do Flamengo no Maracanã por displicência, por desmerecimento. Agora, e os jogadores do Flamengo, gente? O que passa na cabeça dos jogadores do Flamengo que deram uma queda de rendimento aí nos últimos 2 jogos? Ganharam do Deportivo Táchira jogando mal. Ganharam do Vitória jogando mal. É um Flamengo que pode estar caindo de rendimento, tá? Porque vinha numa sequência impressionante jogando um baita futebol. E olha o que o Felipe Luiz faz, Bruno. Felipe Luiz joga todo esse prestígio no lixo no jogo de hoje. Tá dizendo que ele não tem mais prestígio? Não. Mas olha a fase que o Flamengo pode entrar agora por causa de um vexame como esse. Cobrança, com certeza deve ter sido vaiado no Maracanã. Sair depois de um mico como esse. Cara, e outra coisa, Bruno.
os jogadores têm que ser questionados. Que futebol, e é o que eu falo, tem torcedor que às vezes fica chateado comigo. Ah, o cara mal chegou e você já critica. Mas me desculpa, o Juninho não pode ser titular do Flamengo numa Libertadores. Obviamente, um resultado que não estava no script, Flamengo jogando em casa, primeiro jogo em casa nessa edição da Libertadores. E um jogo muito marcado por ir para o intervalo já com 2 gols de desvantagem, né? E o mental ter 45 minutos para tentar subir a ladeira toda. Que você atribui esse resultado? A Arrascaeta passou ainda aqui a pouco e deu mérito também para o Central Córdoba. O que você atribui esse resultado, essa derrota por 2-1 aqui no Maracanã? Primeiro jogo em casa na Libertadores. Sempre ruim perder, né? Ainda mais quando se perde em casa diante da nossa torcida. Eu também vou na mesma linha do Arrasca. Parabenizar o adversário, assim como a gente treina também e busca a vitória, o adversário do outro lado também trabalha. No meu modo de ver, ditamos o ritmo do jogo o tempo todo. Tomamos o gol ali de pênalti, depois uma bola parada. Depois, óbvio, que fica mais difícil de ter que ficar correndo atrás, o adversário um pouco mais atrás ali. Tivemos chance, antes do adversário fazer o primeiro gol, a gente teve chance de abrir o placar. Aí depois se volta para o segundo tempo, a gente com a mesma intensidade, buscando o gol. Tivemos chance mais vezes de fazer o gol. Se eu não me engano, o gol do Nico saiu ali por 20 alguma coisa assim de minuto, né? A gente buscou, tivemos chances de empatar. Não tem desculpa, derrota é sempre ruim. Mas agora o mais importante é o jogo que a gente tem domingo. Focar pro brasileiro, pro jogo contra o Grêmio, que vai ser muito difícil. Não só tem coisa ruim quando perde, né? Parece que tá tudo ruim. A gente tem que focar no que a gente fez de bom no jogo. E óbvio que tem coisas a se melhorar, a gente vê o que a gente fez de errado e melhorar para a próxima partida. Gerson, a torcida, né, principalmente a gente acompanha nas redes sociais e a manifestação da torcida contra preservar alguns jogadores, e hoje você foi um desses atletas que não começou jogando. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até uma satisfação para a torcida, e também até que ponto estava programado você entrar no segundo tempo ou foi pelo resultado? Acho que isso é muito aleatório, né? Porque se a gente tivesse ganho o jogo, talvez tu não estaria fazendo essa pergunta para mim, né? Todos que estão aqui no Flamengo é de alto nível. Acho que independente de quem joga, nossa equipe está sempre buscando o maior nível. São muitos jogos na temporada. Tem jogadores também que estão, por exemplo, eu voltando de lesão. E aqueles que entraram deram o seu melhor. Acho que essa pergunta, com todo respeito a você, é muito porque a gente perdeu o jogo, né? Talvez se a gente tivesse ganho o jogo, eu não estaria me fazendo essa pergunta. Mas, como eu falei, não tem desculpa. Eu sou um cara que, quando ganha eu falo, quando perde eu falo também. Não dou desculpa. A única coisa que a gente tem a fazer nesse momento é trabalhar para o jogo de domingo, que é muito importante. Mas estava programado para você entrar no segundo tempo ou foi pelo resultado? Eu não sei. A gente respeita tudo que o treinador faz e estamos junto com ele até o final. Gerson. O Pedro hoje voltou depois de 7 meses. E eu vi que muitos jogadores, inclusive você, fizeram um post falando da felicidade de ter ele de volta. Qual vai ser a importância dele agora para esse restante de temporada? Então, hoje saímos tristes pela derrota, mas feliz por ter ganho mais um companheiro e um jogador muito importante para a gente. É óbvio que a gente queria dar uma vitória para ele nessa volta dele, mas triste pela derrota, mas feliz pela volta de um companheiro muito importante. Wesley, uma derrota inesperada, né? Levando em consideração que o Flamengo era favorito numa partida dentro do Maracanã. Como é que vocês começaram a digerir isso no vestiário? Como é que foi a conversa depois desse jogo? Era uma longa sequência de invencibilidade com o Felipe? Sim, primeiramente, boa noite. Acho que futebol não tem mais esse negócio de inesperado. Acho que todas as equipes trabalham para ganhar. A gente também trabalha a semana toda para ganhar, todo dia. Acho que todo dia todo mundo vai treinar matar um leão por dia e não tem mais esse negócio de inesperado. Infelizmente, eles tiveram 2 chances e fizeram os 2 gols. Mas agora é melhorar, cada um olhar a sua parte individual. Primeiramente, eu também. Como eu falei, tem dia que as coisas vão acontecer, tem dias que as coisas não vão acontecer e é botar a cabeça no lugar, trabalhar para voltar a vencer. Fazendo uma avaliação do time hoje, o que vocês podem tirar? E também perguntando a você, porque existe uma, não vou dizer falha, mas uma falta de precisão, talvez, nas finalizações, e acho que hoje
o Flamengo sofreu um pouco disso, né? Teve possibilidade até de empatar e fazer gols, mas acabou não conseguindo. O que vocês acham que está faltando para essa bola entrar? Cara, é trabalho. Como trabalho da minha parte, é de acertar os cruzamentos, mas isso aí é com o professor, ele que decide como o time vai jogar. Se é um time, como ele botou Bruno Henrique e Pedro toda hora, que é para ter cruzamento, isso aí é da minha parte, dos laterais também tem que acertar. Então é trabalho, cara. Trabalho e só isso que tem que ser feito agora. Trabalho e domingo tem mais. Valeu. Pedro. Aqui, por favor. Te acompanho um tempinho já, viu você passar por um monte de coisa na tua carreira, desde o começo, altos e baixos. É uma cobertura que acontece na sua vida pela segunda vez, né? Mas foi um passado distante, lá em 2018. E agora novamente. A gente vai falar do jogo ainda, mas eu queria falar o que representa o dia de hoje para você, a volta aos gramados, fazer o que você mais gosta, poder exercer a sua profissão e o alívio de estar em campo novamente no Maracanã, com a camisa 9, com a camisa do Flamengo, que acredito que seja a coisa que você mais gosta de fazer. Boa noite. Boa noite. Foi uma noite, né, individualmente falando, né, para mim, foi uma vitória porque voltei, né, num tempo bom, como eu falei, respeitando cada fase, cada processo dessa etapa difícil que é ficar longe dos gramados. Mas infelizmente não foi do jeito que eu esperava, com vitória. A gente sabe que precisava dessa vitória em casa, mas como eu falei, o grupo vem fazendo um ano excelente, a gente vem fazendo um ano muito bom. Espero poder voltar à minha melhor forma física, voltar à minha melhor forma dentro de campo, que vai ser com jogos, vai ser com minutagem e sem dúvida nenhuma voltar a ajudar o Flamengo. Agora, falando do jogo, o que você atribui esse saldo negativo? O Flamengo, durante boa parte do jogo, subindo a ladeira, um adversário que se fechou, fez cera. É a carta de apresentação da Libertadores, mais uma vez. Sim, é um resultado ruim, a gente sabe disso. Controlamos o jogo praticamente todo. Infelizmente não concluímos em gol e eles abriram 2-0 e fica muito difícil de recuperar, mas a gente lutou até o final, a gente não desistiu ali. Tentamos no final ali achar o gol para tentar a vitória, infelizmente não saiu. Levantar a cabeça, como eu falei, a gente vem fazendo um grande ano e focar no Grêmio agora para voltar a vencer. Pedro, você falou sobre esse seu retorno, né? Parabéns pela volta. E falou sobre a minutagem que você vai ganhar agora pouco a pouco. Como que tá o planejamento em relação a isso? A próxima partida é fora de casa. Já tem uma conversa sua com o departamento, né, médico e também a comissão técnica para esse retorno gradual? Então, vai ser de forma bem gradativa, né? Vamos progredindo aos poucos, né? Subindo os minutos em campo, mas é claro que tem que ser jogo a jogo, né? Pensar nos treinamentos, em cada jogo, como eu vou estar também fisicamente, como vai estar meu corpo depois dos jogos. Enfim, vai ser no dia a dia, vai ser jogo após jogo, não tem como pensar a longo prazo, mas estou feliz pelo retorno, espero poder, como eu falei, voltar à minha melhor forma física e tenho certeza que eu vou, em breve, tá no meu melhor nível. Valeu. Bruno, queria que você pudesse falar sobre na verdade, assim, faltou um pouquinho mais de precisão na hora da finalização, talvez. Acho que isso tem sido um problema da equipe como um todo. E também queria poder ouvir, eu até perguntei para o Arrascaeta sobre essa prioridade que foi dada ao Brasileirão, né? O Boto, o Felipe Luiz já falaram que a prioridade do Flamengo nesse ano é o Brasileirão. Eu queria perguntar se isso foi conversado com vocês, como é que vocês levaram isso para frente, em dar essa prioridade ao Brasileirão em detrimento de outras competições? Olha, primeira pergunta, acho que criamos, hoje não fomos felizes e acabou que perdemos o jogo. Futebol é isso, às vezes a gente vai fazer, às vezes também não, e temos que estar preparado para tudo que vier. Em relação ao brasileiro, Copa do Brasil, ou Libertadores, isso daí a gente deixa com o Boto, com o Felipe, com a presidência. A gente está pronto para poder servir o Flamengo em qualquer competição. Então, eles que decidem isso. Estava todo mundo pronto, preparado para o jogo de hoje. E ele colocou os 11 que ele achava que era melhor. Então, acho que a derrota é ruim dentro de casa, diante do nosso torcedor. Claro que não queríamos perder,
Desde quando entramos em campo, buscamos a vitória o tempo todo. E quando perde, parece que tá tudo errado. Acho que não, temos que ter calma. O Flamengo não vai ganhar todos os jogos. Isso a gente tem que deixar registrado isso. Outras equipes também trabalham para poder vencer o Flamengo. E hoje o Córdoba montou uma equipe no contra-ataque e venceu o jogo. Não estou aqui para falar de arbitragem também, mas não sei se o primeiro gol de pênalti foi válido. Vimos um lance ali, acho que foi falta no Varela, e ele não deu. O árbitro o tempo todo picando o jogo. Enfim, como eu falei, não é porque perdemos está tudo errado e quando ganhamos está tudo certo. Não, a gente tem que ter a cabeça no lugar. O Felipe sempre, quando ganhamos, mostra de tudo que a gente fez de errado, porque nas vitórias é fácil, né? Aparecer muita coisa que fizemos em campo para poder vencer. E na derrota, todo mundo vê que parece que está tudo errado. Mas não, como eu falei, tem que ter calma. É ruim perder, dentro de casa mais ainda, mas o Flamengo não vai ganhar. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações, então, do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, né, com o Flamengo, porque essa derrota, cara, complicou demais a situação do Flamengo na Libertadores da América. Isso porque a LDU venceu a partida dela ontem. Inclusive, a partida dela começou depois da partida do Flamengo. Venceram por 2-0 e aí estão, nesse momento, na liderança ali do grupo do Flamengo. O Flamengo, nesse momento, tá em terceiro colocado, cara. O negócio tá complicado pro Flamengo na Libertadores, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Nação, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e daqui a pouquinho a gente traz mais informações do Flamengo pra você.